Queridos irmãos, nós acabamos de ler este que é o capítulo final do Evangelho de São João. Faltam apenas aqui alguns versículos, quando depois dessa cena, Pedro pergunta a Jesus sobre o discípulo amado, o que seria deste, o que iria acontecer com este. E Jesus diz, olha, se eu quero que ele fique até que eu volte, isso é um problema nosso, você não tem nada a ver com isso, né? E depois o evangelista explica melhor essas palavras, e aí vem a segunda conclusão do Evangelho de São João, que é quando ele afirma ser testemunha disso tudo e diz que se fosse escrever toda a vida e todos os sinais e todos os milagres de Cristo, não haveria possibilidade de que houvesse volumes no mundo que contivessem tudo aquilo que ele disse, fez e assim por diante. Mas esta cena gira em torno de Jesus e São Pedro. E ela fala para nós, ao mesmo tempo, sobre o amor, que é a vida mesma da igreja, e o seu resultado, que é o apostolado, que é aquilo que garante que a igreja se propagará até o fim dos tempos. Ora, nós sabemos no Evangelho que Jesus aparece aos apóstolos em Jerusalém, esse é o capítulo 20 de São João. Então ele manda que eles vão para a Galileia. Eles vão. E chegando lá, eles precisam viver, eles têm que se sustentar. Aqui já nós não temos mais nenhuma menção às santas mulheres que sustentavam o Senhor com seus bens. O texto menciona 7 discípulos, 2 dos quais são anônimos. Então, São Pedro diz, vou pescar. E os outros dizem, nós também iremos contigo. Ou seja, aqui desponta a liderança de Pedro sobre o grupo apostólico. Ele efetivamente é o líder. Ele é o cabeça. Ele é aquele que toma a iniciativa e os outros vão atrás. Mas ainda com uma liderança demasiadamente humana, baseada apenas nos recursos que a nossa natureza pode trazer. Saíram da casa, possivelmente a casa de Pedro em Cafarnaum, e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Ou seja, como o ofício destes apóstolos era o de pescadores, eles sabiam que o melhor horário para pescar era à noite. Mas passam a noite em vão. Não pescam nada. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. O texto grego dá a ideia de que era antes do amanhecer. Ou seja, é aquele momento em que você tem algo de luz, mas ainda você tem escuridão. Então ele aparece à beira da praia. E a pergunta dele é, moços, tendes alguma coisa para comer? Eles respondem, não. Esse vocativo, moços, tem algo de carinhoso, de afetuoso, como se dissesse filhinhos. Vocês têm algo para comer, ou seja, ele dava a ideia de ser um mendigo,
dava a ideia de ser um pedinte, dava a ideia de ser um morador de rua, de alguém que precisa comer algo. Eles respondem que não, de fato eles não tinham levado comida consigo. Então ele lhes diz: lançai a rede à direita da barca e achareis. Eles lançam a rede e não conseguem puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Ou seja, aqui nós temos um marco divisório entre o apostolado naturalista, aquele que é feito com recursos humanos apenas, aquele que o homem realiza com as suas próprias forças, na noite dos séculos, na noite da escuridão, das trevas, da ignorância. E depois nós temos o apostolado sobrenatural, que é quando, sem ver o Senhor, nós cremos nele. E pela fé, nós obedecemos a sua palavra. Nós cremos naquilo que ele diz. Ou seja, quando nós lançamos as redes pela fé na sua palavra, graças ao mistério da sua ressurreição, então a eficácia vem dele. Eles atiram as redes e não conseguem puxá-las. Estão cheias de peixe. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Nos tempos de Jesus, costumava-se usar uma espécie de túnica pequena por baixo da túnica grande, justamente porque não havia tanto tecido naquele tempo, era muito caro o vestimento. Então, para poupar o contato direto com o corpo, para não sujá-lo com suor, etc., se usava um tecido um pouco mais gasto por baixo e a túnica maior por cima. Era assim que São Pedro estava pescando, apenas com essa veste inferior. Mas é interessante que João, o discípulo a quem Jesus amava, segundo a tradição, São João, reconhece o Senhor. E Pedro, ouvindo dizer isso, veste a roupa e se atira ao mar. Ou seja, muitos comentadores já disseram que João representa as almas espirituais, as almas, digamos assim, que são enriquecidas por Deus com carismas. E Pedro, ao contrário, representa a hierarquia, aqueles que detêm, por assim dizer, a autoridade na igreja. Então, é muito interessante que os primeiros que reconhecem o Senhor são essas almas menores e privilegiadas, esses que têm um toque espiritual de Deus. E somente depois é que aqueles que são investidos de autoridade para confirmar a igreja, que reconhecem o Senhor e que se vestem, se jogam e vão ao seu encontro e assim por diante, os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Esses representam todos nós, que, seguindo a liderança da igreja, agora voltamos para a margem para encontrar Cristo, para levar a barca até Ele. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Os padres da igreja acreditam, na sua maioria, que isso tudo foi produzido de uma maneira miraculosa. Ou seja, as brasas, o peixe e o pão, Nosso Senhor teriam produzido graças a um milagre. Fez uma espécie de sanduíche de peixe para os apóstolos, uma espécie de McFish, antes do tempo, né?
Então Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Ou seja, a graça supõe a natureza. Ele não apenas oferece o alimento que ele produz de maneira sobrenatural, mas ele também quer acrescentar a isso aquilo que nós conseguimos, graças à sua palavra. Ele quer unir aquilo que nós pescamos àquilo que ele nos deu. Ele quer que nós associemos os nossos dons aos dons dele. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Por que esse número 153? Os pais da igreja quebraram a cabeça para falar sobre isso. Santo Agostinho, quando comenta isso aqui, ele tem como que uma espécie de insight, faz cálculos interessantes, não queria entrar nisso. Para mim, a explicação mais simples é a de que os naturalistas do tempo do Evangelho, por exemplo, Opídio, acreditavam que havia 153 raças de peixes. Ou seja, o que o Evangelho está querendo dizer? Que havia gente de todas as raças, tribos, povos e línguas. Estes peixes representam toda a humanidade. Ou seja, ninguém está excluído da rede de Cristo. A igreja é chamada a atrair homens de todas as proveniências. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos, segundo o Evangelho de São João. Ou seja, os discípulos não reconheciam porque a sua forma estava glorificada, né? Era ele mesmo, mas já não tinha mais os sinais da relativização do tempo. Cicatrizes, marcas de sol, aqueles sinais do tempo que, de alguma maneira, nos qualificam, né? Uma vez, quando eu era criança, eu fui a um casamento e tinha uma conhecida minha lá no casamento, veio me cumprimentar, e eu não conhecia ela, porque ela estava tão bem maquiada que não parecia a mesma pessoa. Ou seja, a ressurreição de Jesus, a glorificação, produz um efeito muito maior. É ele mesmo, mas os sinais do tempo como que desaparecem e o Cristo eterno transfigura, digamos assim, aquele Jesus que eles haviam conhecido nos seus anos de ministério. E aqui vem um diálogo muito interessante. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aqui nós temos todo um jogo de palavras que nós precisamos entender. No grego, existem várias palavras para a palavra amor, todas elas com um significado diferente. Aqui, duas palavras aparecem, digamos, em contraste. De um lado, a palavra agape, que significa o amor divino. É um amor espiritual e, por assim dizer, religioso, cultual. É um amor consagrado a Deus, de uma dedicação total do nosso ser a Ele. Uma dedicação tão total que no próprio Evangelho de São João, Jesus diz que não há maior agape do que aquele que dá a vida
pelos seus amigos, ou seja, é um amor que deve levar até o sacrifício da própria vida. De outro lado, nós temos a palavra filia, que é outra palavra para amor, que é o amor de afeição, é o amor de amizade, é o amor natural que nós temos pelas pessoas. É o amor que um amigo possui pelo outro amigo. Portanto, é um amor de intensidade muito inferior. O amor do Evangelho é qualquer coisa de novo, que o mundo não conhecia. É o que diz São Paulo, é o próprio amor de Deus derramado em nossos corações. Um amor com o qual Deus se ama, infuso em nossa alma. Este amor com o qual nós o amamos de volta, e nós amamos todas as pessoas à nossa volta. Portanto, é um amor sobrenatural. É um amor totalmente divino. Aqui Jesus faz 3 perguntas a Pedro, e, como Santo Agostinho, e desde Santo Agostinho, todos os comentadores seguintes gostam de relevar, isso tem uma relação com a tríplice negação de São Pedro. É muito interessante, não apenas pelo fato de que aqui aparecem vários paralelismos. Então, nós temos 2 pescas milagrosas. Uma, no início da missão apostólica, em que São Pedro é chamado, segundo o Evangelho de São Lucas, de pescador de homens. E aqui nós temos uma segunda pesca milagrosa, em que São Pedro não será mais chamado de pescador de homens, mas ele será chamado de pastor. Depois, nós temos a brasa acesa. Nós temos, segundo o Evangelho de São Lucas, Pedro que entra no palácio do sumo sacerdote e fica junto à brasa, no momento em que ele nega Cristo. E aqui, mais uma vez, ele está junto à brasa na qual Cristo assa os pães e os peixes. Portanto, nós temos um paralelismo entre as 3 negações de São Pedro, entre a chamada de São Pedro, e agora essa tríplice confissão de amor, mas uma tríplice confissão que tem as suas características. Então Jesus pergunta a Pedro o seguinte: Simão, filho de João. É interessante que ele não chama Pedro de Pedro, ele chama de Simão. Como que para mostrar a ele que ele tinha caído da posição em que ele estava pela sua negação. Simão, filho de João, tu me amas, ou seja, tu tens ágape por mim, mais do que todos esses discípulos que estão aqui? Porque, vejam, quando Jesus disse a Pedro que Pedro iria negá-lo, Pedro disse: não, eu darei a minha vida por ti. Pedro achava que ele amava mais a Cristo do que todos os outros, que ele era mais fiel, que ele era mais leal, que ele era mais de sua confiança. Então, Jesus lhe pergunta: Simão, filho de João, tu tens ágape por mim mais do que todos esses aqui? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu filo-te. Tu sabes que eu tenho um amor de afeição ainda humano pelo Senhor. Eu não fui capaz de dar a minha vida por ti, como eu tinha dito. E se não há amor, não há ágape maior do que aquele que dá a vida, eu não fui capaz disso. Tu sabes que eu gosto do Senhor. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O texto grego, aliás, apacenta os meus cordeiros. O texto grego dá a ideia de cordeirinhos, de ovelhinhas, de cordeirinhos pequenos, filhotes. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu tens ágape por mim, agapas-me, tu me amas. Jesus não diz mais do que estes.
Ele pergunta apenas se Pedro o ama. Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu filo-te, que eu gosto de ti. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui já não são mais ovelhinhas, já são ovelhas maiores. Em alguns manuscritos gregos antigos aparece um i aqui no meio dessa palavra, que é uma espécie de diminutivo. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, agapas-me? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez se ele o amava, se ele tinha agape por ele. Então Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu filo-te, que eu tenho por ti um amor de afeição. Eu não posso mentir. Eu já sei qual é a qualidade do meu amor. Eu já sei que eu não sou ainda capaz de te amar com aquele amor pleno, consumado. Eu sei quem eu sou. Eu olho para a minha fraqueza, eu vi as minhas quedas. Agora eu já com realismo sou capaz de dizer, de mostrar para o Senhor a minha humildade. A resposta de Pedro é a humildade mesma. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E aqui a palavra ovelha já significa a ovelha que é capaz de gerar cordeiros, ou seja, ovelha adulta, ovelha madura. Alguns comentadores mostram que aqui, segundo o Evangelho de São João, Jesus está entregando a Pedro o primado sobre a igreja, porque está dando a ele, digamos, autoridade sobre os iniciantes, sobre os avançados e sobre os perfeitos, sobre aqueles que estão começando, sobre os adiantados e aqueles que já chegaram a uma santidade consumada. Ou seja, segundo o Evangelho de São João, este é o texto em que se fundamenta o primado do Papa sobre a Igreja. No entanto, que primado é esse? É um primado no amor. O assunto aqui é agape. O assunto aqui é a vida da igreja. Ou seja, ao concluir o seu evangelho, João está dizendo que Jesus vem como que por uma última vez, ele vem como que num epílogo para reafirmar aquilo que é mais importante. O que vocês precisam entender é que nós precisamos ter uma relação de amor, de agape, de doação total, de entrega, sem restrições. O sacrifício da própria existência. Ou seja, o que Jesus está dizendo a Pedro é: Pedro, você não deu a vida por mim na paixão, mas agora eu quero que você dê a sua vida pelas minhas ovelhas, então você vai estar dando a sua vida por mim. Porque eu entreguei a minha vida por causa das minhas ovelhas. E agora eu te chamo a entregar a tua própria vida por causa de mim. Você vai chegar a esse amor perfeito. Só que agora é um amor de quem se entregou por essas ovelhas. E por isso Jesus diz: em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Ou seja, ele está mostrando a Pedro que ele vai receber a mesma morte que ele recebeu, que ele vai ser associado a ele pela mesma morte. Nós sabemos, inclusive, que São Pedro morreu crucificado como nosso Salvador e pediu que fosse de cabeça para baixo para que não se confundisse a sua cruz com a cruz de Cristo. Ou seja, maturidade para Deus não é quando a gente faz aquilo que a gente quer. Maturidade para Deus é quando a gente faz aquilo
que o amor divino exige de nós, que o agape divino nos arrasta a fazer. Quando a força impetuosa do amor, desse amor sobrenatural, nos invade de tal maneira que nós somos levados ao testemunho supremo, como Pedro foi levado ao martírio, à entrega total. Ou seja, o assunto aqui é o mais essencial para a vida da igreja. É o nosso agape. É Cristo dizendo: vocês têm amor verdadeiro por mim, vocês me amam de verdade. Porque se vocês me amarem de verdade, vocês vão jogar as redes e por causa da minha palavra, vocês vão arrastá-las cheias de peixes e vocês vão se entregar pelas ovelhas. Vocês vão dar a sua vida por elas. Se vocês me amarem verdadeiramente, isso vai se manifestar através de um sacrifício total da própria existência. Isso é Páscoa para Jesus. É Ele vivo, continuando a nos amar e a amar através de nós. Vamos pedir ao Senhor que nós saibamos realmente que o nosso amor por Ele é tão fraco, tão simples, tão natural ainda, tão humano, tão carnal, mas que nós queremos chegar a esse amor divino, sobrenatural, arrebatador, intenso, vivo, e que somente este amor é que faz com que a igreja viva. Sem esse amor, nós somos um clube, nós somos apenas uma associação de pessoas, nós somos um grupo qualquer. Sem esse amor que nos faz dar tudo, a vida inteira por Cristo e pelas ovelhas dele, nós somos apenas uma organização humana como qualquer outra. Que este amor verdadeiramente possa brilhar em nós. E então, a vida de Jesus brilhará através da nossa vida.